Eu costumava usar o bullet journal mais como uma maneira de me obrigar a ser kinda criativa todos os meses, mas ele começou a ajudar muito em outras coisas e no último mês eu percebi melhor como e no quê. Então eu vou mostrar mais ou menos como é que eu uso o bullet journal no dia a dia e tentar explicar a filosofia da coisa. Eu estou a tentar aprender mais letras, até porque em abril eu fiz aquela tipo palha, mas é difícil encontrar ou inventar letras que não pareçam letras de resumo, estão a ver? E é parecido com as frases, é difícil encontrar alguma que não seja aquela motivacional forçada. O que eu tenho feito sobre isso mais ou menos é pensar no mood em que eu estava no final do mês e pôr uma frase que se relacione mais ou menos com isso. Daí esta frase e tanto ela quanto umas quantas sessões de vídeos do método da vela, que podem ou não ter atrasado a edição deste vídeo, ajudaram, parecendo que não, porque não é a primeira frase que vi no Pinterest, é algo que por acaso até me diz alguma coisa neste momento. Assim, muito curiosamente, esta é a página literalmente mais inútil do bullet journal inteiro, porque mesmo quando nós estávamos a ter testes, eu tinha uma folha à parte em que punha os meses todos do período e tinha lá os testes. Por isso esta página só serve mesmo para ver o dia em que é, se é segunda, sábado, coisa, e para ficar bonito, né? Mas de resto é a única página em que eu não faço muita coisa. Lembram-se quando éramos bem pequenos e fazíamos aquele tricô falso com papel? Eu lembrei-me disso e eu queria implementar um bocadinho nesta spread. E eu não fiz tricô porque eu não estava a ver como é que conseguia pôr e fazer alguma coisa útil com isso, mas usei a técnica para cortar ali os lados do papel e ficar como ficou, para ter lá o coisa das aulas, é tipo o horário. E estas páginas são o Brain Dump e a coisa criativa do mês. O Brain Dump eu já expliquei, é basicamente eu ponho lá as receitas e coisas que eu gosto, que tenho comido ou que quero experimentar e depois vou pedindo as receitas à minha mãe. Depois o Creative Thing of the Month, eu comecei a fazer aquilo, a pensar que 30 dias são suficientes para fazer um desenho ou escrever uma música, mas oh well, provas não mentem. Mas isso é outra coisa, não é só aqui que o Bullet Journal me ajuda a ficar mais consciente das coisas. Isso de em 30 dias eu não fazer quase nada de trabalho simplesmente criativo, ajuda-me a estar mais consciente de como é que eu estou a passar o meu tempo. Porque eu acho que é um bocadinho inadmissível eu querer fazer e não conseguir nesse espaço de tempo todo. Esta é outra das coisas do Bullet Journal que pode parecer um bocadinho inútil, mas a ideia da consistência, de ter ali 30 bolas cheias todos os meses, faz querer fazer as coisas. Tipo, há mesmo teorias todas filosóficas que dizem que nós gostamos da consistência, tipo, ter ali uma prova de que nós fizemos uma coisa por tanto tempo seguido, que simplesmente faz-nos querer fazer essa coisa, somos mais motivados. Então isto é brutal para criar e manter hábitos. Por exemplo, a ginástica, eu tenho conseguido manter maioritariamente porque eu quero preencher as bolinhas. É estúpido, mas é o que acontece. Ok, como nesse dia eu tinha tentado alguma coisa assim diferente, que não foi usar as aguarelas no bullet journal, algumas coisas não tinham corrido bem à primeira. Então eu tinha ficado irritada e quando fui ver aquilo no final não gostei, não sei porquê. E depois no dia a seguir vi e estava brutal. A minha mente às vezes é... não sei. The point is, eu gostei. E depois eu tenho aquelas folhas que eu tinha feito no início, que sobraram, das aguarelas, para ir usando, por exemplo, nas weekly spreads, para ficar diferente e ir pondo um bocadinho de cada papel, tipo, para pôr frasezinhas ou qualquer coisa diferente. E depois, como já estamos em maio, acho que era engraçado também mostrar um bocadinho como é que eu uso o bullet journal para
me organizar agora nas aulas e simplesmente o que eu faço no dia a dia agora. Por isso, As minhas daily spreads são basicamente só to-do lists, e as to-do lists são outra coisa que sem percebermos ajuda bué. Havia semanas em que eu eu esquecia-me de fazer o bullet journal, e nessas semanas chegava, por exemplo, o domingo com a sensação de que não tinha feito nada. E assim, com as to-do lists é bom nós olharmos para a semana e vermos que, fiz bué de coisas. Pronto, agora vou comer qualquer coisa, depois fazer ginástica e continuar com o plano. Sim, eu concordo. Estes títulos são completamente inúteis, mas são a minha pausa, porque eu adoro fazer estas coisas, então basicamente é a minha pausa entre cada tema. Vou dizer isto mesmo muito rápido. A cada tarefa que faço, eu preencho uma ou mais bolinhas, dependendo, porque se for uma aula, eu tenho a bolinha do plano de aula e tenho a bolinha da to-do list do dia. É como se fosse uma recompensa, por isso faz com que eu queira fazer o resto das bolinhas que estão na to-do list, por isso eu faço o resto das bolinhas que estão na to-do list. Ou seja, é outra coisa que dá mesmo jeito. E não precisa de ser num bullet journal, pode ser nas notas do telemóvel, pode ser num pedaço de papel qualquer. Mas já que eu tenho bullet journal, aproveito e faço. E são assim mais ou menos os meus dias, é assim que eu uso o bullet journal para estudar, para organizar os dias. Levanto-me, abro o bullet journal, ponho tudo o que acho que tenho de fazer no dia, ponho o bullet journal em cima da janela, ponho música, faço o que tenho a fazer, preencho as bolinhas, sinto-me bem comigo mesma e no dia a seguir igual, e resulta muito, mas muito bem para mim. E agora vou preencher a bolinha de 8 de maio por ter acabado de gravar isto. Socorro.